Olá, canal Old Waycast, o meu canal, Carlos Borges aqui para mais uma reflexão, hoje sobre a Páscoa e o esvaziamento do sagrado. A Páscoa talvez seja uma das celebrações mais esvaziadas da cultura contemporânea. O que antes era memória de libertação, sacrifício, redenção, hoje se tornou chocolate, marketing, feriado prolongado. E isso não é apenas uma mudança de costume, é um sintoma cultural da libertação à distração. A Páscoa nasce dentro da tradição judaica como libertação. O povo hebreu celebrava a saída do Egito, não como um evento histórico distante, mas como identidade viva. Depois, no cristianismo, ela ganha profundidade ainda maior. A libertação não é apenas política, é existencial. Cristo assume o lugar do Cordeiro. A cruz se torna o novo êxodo, mas o homem contemporâneo não sabe mais lidar com esse tipo de linguagem, porque perdeu algo fundamental, a capacidade de atribuir significado ao sofrimento. O homem moderno e a recusa da cruz. A cultura atual é orientada por um princípio simples: evitar dor a qualquer custo. E aqui está o conflito central com a Páscoa. A Páscoa afirma: a dor pode ter propósito, o sofrimento pode transformar, a morte pode ser caminho. Isso é quase ofensivo para a mentalidade moderna. Por isso, o símbolo da cruz é cada vez mais rejeitado ou esvaziado, não porque seja irrelevante, mas porque é profundo demais. O esvaziamento simbólico, quando uma cultura não consegue destruir um símbolo, ela o banaliza. A cruz vira um acessório, a Páscoa vira consumo, e assim o que era sagrado deixa de confrontar. Mas o problema é que, ao esvaziar o símbolo, o homem também se esvazia, porque símbolos não são apenas representações, eles organizam a experiência humana. Sem eles, a dor perde sentido, a vida perde direção, o sofrimento vira absurdo. O preço de abandonar o significado. Aqui entra algo que você pode explorar muito bem aqui no canal Old Way. Quando o homem rejeita a estrutura simbólica judaico-cristã, ele não se torna neutro, ele apenas substitui. E geralmente substitui por individualismo, prazer imediato, identidade fragmentada. Mas essas coisas não sustentam o peso da existência. E então surge o homem moderno, funcional por fora, vazio por dentro. A permanência da cruz. Apesar de tudo isso, a cruz permanece. E isso é curioso. Impérios caíram, filosofias desapareceram, ideologias mudaram, mas a cruz continua sendo o símbolo mais reconhecido do mundo. Por quê? Porque ela toca em algo universal: culpa, dor, redenção, necessidade de sentido. A cruz fala com o homem em qualquer época, mesmo quando ele tenta ignorá-la. O chamado para o homem de hoje, talvez o ponto central dessa reflexão seja esse. O problema da cultura atual não é o excesso de sofrimento, é a falta de significado para o sofrimento. E a Páscoa responde exatamente isso.
ela não promete ausência de dor, ela oferece sentido para a dor, e isso é revolucionário. A Páscoa não precisa ser defendida, ela precisa ser compreendida, porque, no fundo, o homem contemporâneo continua fazendo as mesmas perguntas de sempre. Por que sofro? O que fazer com a dor? Existe redenção? E a resposta da Páscoa continua sendo: sim, existe caminho, existe sentido, existe ressurreição. A cultura pode até transformar a Páscoa em consumo, mas ela continua sendo, para quem entende, um convite à transformação, porque a cruz não é um símbolo decorativo, é um chamado. É isso aí, que Deus o abençoe ricamente. Carlos Borges, Old Waycast, na antiga estrada, a moda antiga.